E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anime novo dessa temporada de inverno de 2023. Lembrando que é inverno no Japão, tá? Não é aqui. Enfim, o nome do anime é... Ningen Fushi no Bouken Shatachi ga Sekai o Sukuu you desu. Eu espero não ter xingado a mãe de ninguém com isso. Vambora pro vídeo. O anime conta a história de um rapaz chamado Nick, que faz parte de um grupo de aventureiros bem habilidosos. Ele está super feliz com a sua vida e quer levar o seu grupo até o nível A. Tudo estava indo muito bem, até que de repente, um dia, ele foi expulso do grupo por um rapaz que ele considerava como se fosse seu pai. E para completar, ele foi traído e abandonado pela sua namorada. Depois disso, ele se tornou um nerd de idol. Agora vamos entender como que ele foi desse ponto para esse ponto. Voltando um pouquinho na história, nós vemos que o Nick é chamado para uma espécie de reunião com o rapaz com quem ele considera como se fosse um pai, o Algaz, e eu imagino que esse cara seja o líder do grupo. Ele, conversando com o Nick, ele fala que o Nick vai ser expulso porque o jeito dele de pensar não é de aventureiro. Ele foi acolhido pelo grupo quando ainda era criança, mas agora que ele está mais adulto, ele tem a audácia de falar o que quer, e isso acabou gerando muito conflito, muito atrito entre ele e o Algaz. Os jeitos deles são diferentes. O Nick não é mais qualquer um. Ele não é mais um cara que simplesmente aceita ordens em silêncio. Ele agora questiona, ele agora se posiciona, ele agora cobra. Então o Algaz fala que ele deve procurar um lugar que combine melhor com ele. E assim ele é expulso do grupo. O Nick fica muito chateado pela decisão que foi tomada. Ele se sente traído de certa forma, porque essa decisão partiu de uma pessoa que ele respeitava muito. Aí nesse momento chega uma idol e ela tenta animar ele, dar coragem, porque meio que faz parte do trabalho dela. E ela dá um ingresso para ele ir para o show. Eu não acho que a intenção dela foi realmente ajudar o cara, e sim ajudar a si mesma. Dando ingresso pro cara e convidando ele pro show, ela meio que tentou fidelizar uma pessoa. E de certa forma ela conseguiu, o cara virou um nerd de idol. Porque, cara, eu acho que o que aconteceu no interior dele é que sim, ele fazia parte de um grupo e ele foi expulso desse grupo. Agora, ele tá completamente sozinho. Eu acho que a necessidade de pertencer a um clã e ser parte de alguma coisa fez com que ele embarcasse nessa nova jornada como um nerd de idol, mas é uma coisa muito fútil. Nós vemos ele depois numa cena no quarto dele com um monte de coisas de idol, e o cara tá com fome, quer dizer, o cara nem sequer separou um dinheiro para poder comprar comida para ele compra só coisa de idol, tá deixando a idol cada vez mais rica e ele cada vez mais pobre. No meu ver, ele tá pior do que quando ele começou. Então, no outro dia, ele sai à procura de companheiros numa guilda de aventureiros, porque ele precisa de dinheiro para ir para shows de idol e comprar mais coisas de idol e etc. Porque essa é a vida dele agora, esse é o mundo dele. Ele tenta fazer amizade com o cara, mas ele não consegue porque ele fica sem jeito, fica com vergonha. E aí acaba que chega outra pessoa na frente e consegue. Então nós vemos que o Nick, ele tem problema de timidez, coisa que talvez ele não tinha antes. E ele tem um problema de confiança devido ao trauma que ele teve ao ter sido expulso do grupo qual ele fazia parte. E ele parecia ser muito feliz com esse grupo. A vida dele estava dando certo e de repente o mundo dele desabou diante de seus pés. Depois de não conseguir nada no outro estabelecimento, ele decide ir para um barzinho. Ele vai sozinho e se senta a uma mesa. Para piorar ainda mais a situação dele, nesse barzinho há vários grupos de pessoas bebendo juntos e as pessoas estão comemorando brindes, a formação do grupo e sobre como é importante, como eles estão felizes com o grupo. E ele, observando isso, ele se lembra de que ele fazia parte de um grupo e que ele foi expulso. E imagina que talvez nunca mais vai sorrir de novo do jeito que essas pessoas estão. Alguns clientes chegam que também não fazem parte de grupo
E eles acabam ficando na mesma mesa do Nick, porque é a única mesa que tem disponível. O Nick então começa a observar as pessoas que estão na mesa com ele, e pela vestimenta ele percebe que uma delas é uma feiticeira, o outro é um clérigo expulso e a outra é um draconato. Todos eles parecem bem depressivos na mesa. A bebida chega para todos e o Nick começa a fazer uma reflexão consigo mesmo, pensando de que não adianta de nada ser aventureiro. Um dia os companheiros te traem e ter alguém ao seu lado e confiar é um sonho impossível. Após todos terminarem de beber, eles exclamam juntos que não dá para confiar nas pessoas. Eles exclamam isso em voz alta, então todos eles escutam e ficam muito surpresos que cada um deles tenha dito exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. O que revela um pouco da personalidade de cada um deles. Todos eles são pessoas tristes, são pessoas feridas por alguma coisa que aconteceu no passado. Então, a partir da cena seguinte, nós começamos a ver o passado de cada um desses personagens. No passado da Tiana, vemos que ela é uma excelente feiticeira, o talento dela é reconhecido por todos e ela é sempre elogiada pelos professores, é o orgulho da escola. Certo dia ela vai ao restaurante encontrar com o seu noivo, o Alex. Ela chega toda feliz e empolgada para compartilhar sobre as conquistas que ela teve. À mesa está assentada uma garota chamada Laine e o Alex começa a acusar a Tiana de ter armado contra a Liane, ter maltratado ela na escola e além disso suspeita de que os professores eles receberam propina para manipular as notas dos alunos, como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso. O Alex chega num ponto em que ele perde a paciência e grita com a Tiana, afirmando que ela se gaba e se acha melhor do que os outros, que ela é snob, mas na verdade ele sente inveja dela. As pessoas falam mal dele pelas costas por ele ser inferior à noiva. As pessoas dizem que ele é o pobre herdeiro da família de feiticeiros que foi superado pela noiva. Só que ela não tem culpa de nada disso. Ela não é responsável pelo que as pessoas falam e ela não tem culpa pela incompetência dele. Em vez de ser um bom companheiro e apoiar a noiva dele e ficar feliz pelas conquistas dela, pelo contrário, ele se sente humilhado com isso. Não suportando mais essa pressão social, ele decide encerrar o noivado e os dias de humilhação dele. Porque na verdade o Alex é um tipo de pessoa mesquinha, ele é invejoso e ele quer estar com uma pessoa que seja inferior a ele, para que o seu ego não seja ferido com isso. Como conclusão, a Tiane acabou sendo expulsa da escola. Ela também foi, de certa forma, traída por uma pessoa muito querida por ela. E ela vai embora em busca de emprego, mas em todos os estabelecimentos que ela passa, ela não consegue. Cada um acaba inventando uma desculpa diferente. Até o dia que ela descobriu sobre apostas, aposta de corrida, e ela decidiu apostar e ganhou. Então ela embarcou nesse mundo de apostas, da mesma forma que o Nick embarcou no mundo de Idol. Até o dia que ela perdeu uma aposta e se viu sem dinheiro e sem emprego. Então ela, da mesma forma que o Nick, ela tentou ganhar dinheiro através dessa oferta que tem para aventureiros. E assim ela acabou entrando no bar e conheceu o Nick e os outros. Vamos acompanhar agora a história de Zem. Ele é um clérigo que é uma espécie de médico de uma cidade muito famosa por remédios. Ele cultivava ervas e recebia ajuda de uma garotinha chamada Miril. Sempre que ela trazia ervas para ele, ele dava dinheiro para ela como uma recompensa. Certa noite, a garotinha Miril, ela vem até o Zem com mais ervas, como de costume, e quando ele dá a moedinha para poder agradecer ela pelo trabalho que ela teve, ela pergunta se ele gosta dela. Então ele entende que na verdade ela tem um interesse romântico por ele, mas ele educadamente explica para ela que ele não pode namorar porque faz parte da profissão dele como clérigo se manter uma pessoa que não tinha relacionamentos com outras mulheres ou outras pessoas. A garotinha levou para o pessoal e não soube lidar com a rejeição. Ela foi embora brava e muito chateada.
No outro dia, aparecem algumas autoridades no estabelecimento do clérigo, acusando ele de ter abusado da garotinha. E ele fica surpreso com isso, ele não tá sabendo de nada. E os caras falam que ele até chegou a oferecer dinheiro pra garotinha. E aí ela deixa cair as moedas que ele dava pra ela como recompensa pelas ervas que ela trazia. Por causa disso, ele foi preso por 3 meses e depois ele foi expulso da cidade. A expulsão dele foi pública, ele foi humilhado na frente de todos, ninguém acreditou nele, inclusive as pessoas que ele ajudou se voltaram contra ele. Seguindo a vida como um andarilho, um certo dia ele encontra uma jovem moça, ele acaba ajudando ela com um problema que ela tem de coluna. Apesar de não estar mais oficialmente trabalhando como clérigo, todo o conhecimento que ele adquiriu através de anos de experiência na profissão, ele leva consigo. E ele ajudou essa moça e ela aconselhou ele a ir para a cidade do labirinto, se tornar um aventureiro. Antes de partir, ela oferece alguns itens que ele vai precisar nessa jornada. Ele reluta um pouco, mas acaba aceitando. E assim ele acabou chegando no barzinho onde ele encontrou com as outras pessoas. Por último, a moça Draconoide apenas comenta que a pessoa que ela mais se importava roubou algo muito importante para ela. De todos os 4 aqui, essa foi a que deu menos detalhes sobre o seu passado. Provavelmente ela não se sente muito confortável em falar sobre isso com estranhos. E deve ser algo bem recente, deve ser uma ferida muito recente. Ela ainda deve estar aprendendo a conviver com isso. Depois dessa ocasião, todos eles beberam bastante e ficaram bêbados. Eles acordam num quarto, que acabam descobrindo que é o quarto da Tiana. Então eles se despedem e começam a ir embora. Antes de partirem, o Nick faz uma reflexão, chamando a atenção de todos, perguntando se tá tudo bem realmente acabar assim, em apenas se despedir e cada um ir sobreviver, vivendo a vida do jeito que eles estavam. Ele sugere uma proposta. A ideia é que eles criem um grupo entre eles, afinal ninguém espera nada deles, então eles também não parecem se encaixar em nenhum outro grupo. Então, por termos aqui um grupo de pessoas onde todos passaram por situações de dor semelhante, foram traídos e foram expulsos de seus respectivos grupos, essa ideia de formar um grupo entre eles meio que soa como algo um tanto tentador. E assim acaba o episódio. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.